Olá, seja bem-vindo ao canal Remindo o Tempo. Eu estou aqui para falar rapidinho sobre o vídeo passado que trouxe perguntas que poderiam ser feitas a você na Escola Bíblica Dominical. Alguma coisa sobre Efésios 5:18 rapidamente, lembrando que não é um tema fácil e se você ficou curioso e talvez esperasse uma opinião, apesar de não ser essa a intenção deste quadro aqui, não é a intenção deste quadro emitir opiniões sobre as lições de modo algum, mas talvez você tenha pensado sobre a opinião, porque as perguntas pareciam um tanto provocantes. Mas, como eu disse, as perguntas eram provocantes porque as afirmações são também de intensidade um tanto alta, não é? As afirmações da lição 9, que tem como título, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a lição é essa da CPAD, Vivendo o Fervor Espiritual. Pois bem, esta lição ela provoca algumas perguntas importantes e, de fato, eu gostaria de dizer que não é fácil, de maneira alguma, tratar esse assunto numa revista tão pequena, num espaço tão pequeno. Por isso mesmo suscita as perguntas, não é? Pois bem, não é um assunto tão simples, pelo menos de uma primeira olhada. Certamente Paulo enuncia aí uma exortação para que o crente prefira encher-se do Espírito Santo a viver embriagado e encher-se do vinho em que há contenda, não é? Isso se nota com o uso do imperativo do verbo encher. Entretanto, jamais deveríamos perder de vista o fato de que essa linguagem usada por Paulo é uma linguagem metafórica, e nela o sujeito, o verbo e o objeto, respectivamente, metaforizam aí o recipiente, a ação de derramar um líquido até encher esse recipiente e o líquido que ocupará certo recipiente. Então, tanto aí sujeito, quanto verbo, quanto objeto são, respectivamente, metaforizados. Por isso, é o primeiro passo para evitar confusões neste versículo. É o que penso, é o que defendo. E acho que o ponto básico da questão parece ser a metaforização do objeto do verbo encher, que é exatamente o Espírito Santo. Aqui não se deve imaginar que Paulo esteja falando do Espírito Santo mesmo em pessoa, enchei-vos do Espírito Santo mesmo, a pessoa do Espírito Santo, porque todo crente já tem o Espírito Santo em si, claro, não é? Então, a metaforização não é apenas do derramar, mas está sendo metaforizado aí também o que é derramado, né? Trata-se, portanto, de um caso de metaforização pelo processo da metonímia, a sinédo, que é o efeito pela causa, onde o que é derramado no recipiente são as ações produzidas, e aí ela é o efeito, e essas ações produzidas, que é o efeito, elas são produzidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é a causa. Enchei-vos do Espírito Santo é, portanto, enchei-vos da causa que produz as ações. Mas, nesse caso, enchei-vos das ações produzidas por essa causa. É a causa pelo efeito. Algumas dessas ações, por exemplo, são exemplificadas nos versículos subsequentes. Assim, meu amado irmão, o Espírito Santo é aí indicado ou representado pelas ações que nós devemos praticar, encher nossa vida dessas ações para o agrado do Espírito Santo, e são ações que procedem dele. Amém? Pois bem, e assim nós poderíamos parafrasear o versículo da seguinte forma. Vou colocar aí no vídeo para você ver. Não vos embriagueis com o vinho que produz contendas, mas encham-se das coisas boas que o Espírito Santo produz. Seria uma forma de parafrasear. Ou então, não vos embriagueis com o vinho que produz contendas, mas enchei-vos do que o Espírito Santo produz em vós. É o que está contido aí nessa linguagem metafórica. Assim, a intenção de Paulo com a conjunção adversativa mas seria fazer o contraste entre produtos. Esses produtos são a contenda do vinho, produzida pelo vinho, versus a alegria das coisas boas e prazerosas que são produzidas pelo Espírito Santo nesse processo metonímico aí de metaforização. Me parece também importante notar que embriagar-se é sempre resultado de excesso, ou seja, de encher-se. Portanto, pode-se, à luz do contexto imediato, imaginar que os verbos embriagar-se e encher-se estão atuando aí com a mesma carga de significado, com a mesma carga semântica, que é atingir limites, ocupar todo o recipiente e por aí vai.
Em resumo, meus amados irmãos, encher-se do Espírito Santo seria procurar viver, preenchendo cada momento de nossa vida com ações do Espírito Santo, inclinando-se para as coisas do Espírito, como podemos ler Paulo ensinando aos Romanos, lá no capítulo 8, versos 5 e 9. E isso a fim de agradar e nele, no Espírito Santo, achar a verdadeira alegria. O que não se acharia enchendo-se de vinho, não é? Embriagando-se de vinho. Pois é, que Deus nos abençoe e que nós sejamos então cheios do Espírito Santo por meio das ações que o agradam. No Espírito Santo, sim, nós encheremos nossa vida de alegria. O vinho só trará contendas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.